Olá! Vamos falar sobre fundos imobiliários. Mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever em nosso canal. Um fundo imobiliário tem características muito peculiares, a começar pela regulamentação. Eles foram criados pela Lei 8.668 de 1993 e são regulados pelas Instruções CVM 472 de 2008 e 516 de 2011, são sempre constituídos como condomínios fechados. Podem ou não ter prazo de vencimento e têm o objetivo de investir em empreendimentos imobiliários diversos. Os fundos imobiliários são os únicos que podem receber investimentos de qualquer pessoa, ou seja, serem destinados ao público em geral. Uma das principais diferenças dos fundos imobiliários para os fundos mais conhecidos é que um fundo imobiliário é sempre constituído sob a forma de condomínio fechado, o que significa dizer que é proibido fazer resgate do fundo. Mas o investidor não fica com o dinheiro preso. O que acontece é que, ao invés de fazer um resgate, é preciso vender as cotas para algum interessado. Como na maioria das vezes o patrimônio de um fundo imobiliário é de difícil negociação, como são os imóveis, não seria possível permitir que os cotistas fizessem resgates em dinheiro, pois o gestor do fundo não consegue vender imóveis para acatar as ordens de resgate. É por isso que os FIIs são obrigatoriamente constituídos como condomínios fechados e não permitem resgates. Podem compor o patrimônio dos FIIs imóveis, ações, debêntures e outros títulos e valores mobiliários emitidos por companhias, desde que a atividade preponderante dessas companhias seja permitida, ou seja, empreendimentos imobiliários. Ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs, cotas de fundos, títulos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, títulos públicos e privados de renda fixa, derivativos e etc. Dentre esses ativos permitidos, um fundo pode ter até 100% do patrimônio investido ou combinar investimentos entre eles. São muitas as possibilidades, o que confere muita versatilidade aos FIIs, permitindo o desenvolvimento de muitas estratégias diferentes. O regulamento de cada fundo define a estratégia e os ativos que serão investidos. Uma vez constituído um fundo imobiliário, é preciso captar recursos, ou seja, emitir cotas que serão compradas pelos cotistas. A oferta de cotas pode ser destinada a investidores em geral ou segmentada para investidores qualificados ou profissionais. Quando destinada a investidores em geral, a oferta é pública e segue as regras da Instrução CVM 400. O administrador precisa elaborar um prospecto inicial, documento extenso e completo com todas as informações sobre a oferta, os prestadores de serviço, o fundo, estratégias propostas, fatores de risco, estudo de viabilidade e etc. Importante: define-se um valor total e um valor mínimo da oferta, preço das cotas ofertadas e um cronograma de datas para reservas, pagamentos etc. O prazo máximo de duração de uma oferta pública é de 6 meses. Se o total das reservas for menor do que o mínimo estipulado na oferta, distribuição parcial, o fundo será cancelado e o valor devolvido aos investidores que reservaram cotas. Os investidores interessados precisam ter conta em uma corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários e fazer reservas, em valores, de quanto desejam comprar. Após o término do prazo de reservas, caso o valor total reservado pelos interessados seja pelo menos igual ao valor mínimo definido, a oferta terá sido bem-sucedida e o fundo passará a funcionar. Um fundo imobiliário pertence aos seus cotistas, que são condôminos. O patrimônio pertence ao fundo. Imóveis, títulos e valores mobiliários e dinheiro do fundo ficam sob a chamada propriedade fiduciária do administrador. De maneira simplificada, é como se o administrador tivesse todos os deveres de dono dos bens, mas sem os direitos, que pertencem ao fundo e, consequentemente, aos cotistas. Importante: o cotista não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual que diga respeito aos ativos do patrimônio do fundo ou da instituição administradora. Para facilitar a identificação dos objetivos pelos investidores, a Ambima desenvolveu uma classificação para fundos imobiliários que reúne a estratégia, o tipo de gestão e o segmento de atuação principal. As estratégias são: desenvolvimento para renda, construção de imóveis que serão locados pelo fundo; desenvolvimento para venda, construção de imóveis que serão vendidos pelo fundo;
Renda, compra de imóveis prontos que serão locados pelo fundo. Títulos valores mobiliários, compra de títulos como CRI, LCI, LIG, cotas de FIIs, etc. E também os híbridos, diversas estratégias sem que nenhuma seja preponderante. É muito importante ressaltarmos que todos os tipos de investimentos possuem riscos. Da mesma forma que se ganha em valorização, pode-se perder com a desvalorização. Com os FIIs não é diferente. Não invista sem obter conhecimento ou suporte necessário para começar a aplicar seu capital num fundo de investimento imobiliário, qualquer outro tipo de ativo financeiro ou empreendimento. Aprenda a mensurar os riscos. Investir é simples, mas exige conhecimento e responsabilidade.